Muito bem, o primeiro levantamento da Conab para a safra de grãos 25-26 indica mais um ciclo de crescimento na agricultura brasileira. A pesquisa feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indica uma produção total de 354,7 milhões de toneladas de grãos para a nova safra, um volume 0,8% superior ao obtido em 24-25. Dentro desse levantamento está o arroz e o feijão, componente diário, aí são componentes diários do nosso prato lá do brasileiro. Para o arroz, a estimativa indica uma redução de 5,6% na área a ser semeada, sendo que na área irrigada a queda está prevista de 3,7%. E na sequeiro, e também a diminuição pode chegar a 12,5%. No caso do feijão, por ser uma cultura evidentemente de ciclo curto, a tendência é que a safra 25-26 seja estável. Somada às 3 safras da leguminosa, a produção está estimada em 3 milhões de toneladas. Para conversar conosco sobre essas duas culturas tão importantes, nós vamos receber agora o Denis Nunes, que é o presidente da Federação da Associação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, e o Marcelo Líders, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Feijão, Pulses e Colheitas Especiais. Sejam bem-vindos aqui à Hora H do Agro. Eu quero começar agora com o Denis e quero começar justamente te perguntando quais fatores tem impactado o setor para que esteja acontecendo essa redução diária. Seja bem-vindo. Olá, Marcelo, espectadores da Hora H. Nós esse ano estamos numa tempestade perfeita aqui, Foram várias contingências negativas que se acumularam e a gente está com um problema muito sério aqui no setor do arroz, principalmente no Rio Grande do Sul. Nós tivemos aí uma safra, que excedeu, que beirou os 20% a maior em relação ao ano passado. E também no Mercosul, que são os grandes produtores de arroz, nós tivemos aí 22% de aumento de produção, Ou seja, aqui no Brasil houve um aumento na produtividade em 10%, houve um aumento na área em todo o Brasil. E o mercado internacional, com a abertura das exportações pela Índia, que é o maior produtor de arroz do planeta, jogou os preços internacionais para baixo, a super oferta aqui no Mercosul, sendo que o Brasil é o grande consumidor, no continente americano, e o nosso arroz é destinado ao continente americano, e nós também, brasileiros, somos os maiores produtores, e isso tudo fez com que, isso tudo em conjunto ainda, Marcelo, em conjunto com o crédito caro, difícil, nos colocou numa situação bem negativa aqui, na questão do arroz. Os preços hoje estão sendo trabalhados em torno de 50% dos preços do ano passado. Exatamente, daqui a pouco você retorna. Eu quero ouvir agora o Marcelo Líders, que a previsão da Conab diz que a safra deve se manter estável. Isso é positivo para o setor, que era esperado, inclusive, um aumento. Qual que é a avaliação aí, justamente, do Ibrafé? Boa tarde a todos, ao Denis, a você, Marcelo, aos ouvintes, os consumidores, de arroz e feijão. Realmente há uma expectativa de que haja uma estabilidade no volume total a ser produzido no próximo ano. O que é um pouco preocupante do ponto de vista do consumidor é que nós estamos vivendo agora, nos últimos meses, um período de preços muito baixos no feijão carioca e também no feijão preto, o que nos leva a acreditar que em algum momento esse desestímulo que acontece agora vai acabar refletindo em preços durante o ano que vem. O feijão é muito difícil você extrapolar muito mais do que a safra que está sendo plantada agora, porque uma série de fatores podem influenciar o plantio da segunda e da terceira safra, Então, estimar essas outras safras ainda é muito cedo. Mas aquilo que nós estamos vendo agora, do ponto de vista do mercado, do ponto de vista do produtor,
é o ideal. Nós temos aí uma redução na área e uma redução, consequentemente, uma possível redução na produção do feijão preto. Isso pode ajudar a reequilibrar o preço, né? Havia uma expectativa dos produtores e do setor que, eventualmente, por ser um produto básico, havia a promessa da Conab e das instituições de governo que faria uma aquisição. Depois a aquisição se tornou um prêmio de escoamento, mas ele chegou tarde demais, quando os preços já começaram a reagir um pouco no feijão preto, apesar de ainda estar bastante baixo. Exatamente, a situação bastante delicada, né? Agora, de algum fator aí, há uma exportação? Quais mercados são os mercados brasileiros? Tarifaço impactou de alguma forma, Marcelo? O tarifaço ainda está bastante confuso. Nós temos uma exportação muito pequena para os Estados Unidos, mas tínhamos uma expectativa de vir a trabalhar o mercado americano mais intensamente durante os próximos 2 anos no novo projeto com a Apex que nós temos lá, que se chama Brasil Superfoods, entre o IBRAF e a Apex e os exportadores. Então havia essa possibilidade. Os mercados que nós temos trabalhado são mercados, algumas vezes, mercados novos que nós não tínhamos acesso, e mercados novos por conta muito da evolução da pesquisa no Brasil, que permitiu que os produtores tenham outras variedades de feijões e, portanto, possam atingir outros mercados. Nós estamos vindo de recordes de exportação. Então, do ponto de vista do produtor, desde que ele busque informações, busque se proteger com as informações, ele pode ter sucesso no feijão e não vai precisar reduzir a área de feijão. Basta ele entender qual é a variedade que vai estar sendo incentivada ou que tenha contrato para exportação, para que ele diminua esse risco. Então, no feijão preto, nós já prevíamos, né, uma diminuição na área e, consequentemente, na produção. Essa diminuição da primeira safra, a Conab estima em 115 mil toneladas menor, né? Então, a colheita aí do que poderia abastecer o mercado entre janeiro e março, abril, terá aí umas 100 mil toneladas a menos. Mas nós temos aí um carry-over que não está estimado, mas provavelmente ultrapasse essas 100 mil toneladas de diferença, que vai diminuir um pouco aí no início do próximo ano. O que surpreendeu esse ano foi que, apesar de nós não termos quebra na safra do México, como tivemos no ano passado, na safra americana e na safra de alguns países da América Central, ainda assim o Brasil já exportou 57 mil toneladas de feijão preto. Então, isso, do ponto de vista do consumidor que nos ouve agora, dá uma tranquilidade para o consumidor. Parece estranho, mas é a exportação que garante que o produtor volte e esteja estimulado a produzir no próximo ciclo. Se ele não tiver alternativa de negócio, aí sim diminui muito a produção e os preços disparam, né? Quanto ao recorde, ao último recorde, nós estamos aí com 360 mil toneladas exportadas esse ano, de janeiro a setembro, e tivemos fechado entre o ano agrícola, entre maio do ano passado e abril desse ano, 400 mil toneladas. É um crescimento bastante grande que vem acontecendo e diversificado. Nós temos pelo menos 20 variedades diferentes de feijões sendo hoje produzidas no Brasil e atendendo em alguns anos mais, em alguns anos menos, cerca de 70 países. Ainda nessa linha, falando contigo, justamente aí chamou a atenção, né, esse recorde de exportação do feijão, no acumulado dos 12 meses. Internamente, a demanda tem diminuído, enfraquecido o preço, né? E, claro, daí a alternativa é a exportação, Marcelo? Sim, mas até agora havia uma preocupação do setor com a queda de consumo. Obviamente, ninguém fica satisfeito do ponto de vista de quem está fornecendo o mercado, saber que o mercado está diminuindo. Começamos a analisar quais são os motivos e entre eles surge o próprio fato da diminuição de consumo do arroz. Quando você tem menos arroz no prato, consequentemente, você vai ter a possibilidade de ter menos feijão no prato.
O outro ponto de vista é a questão da busca por praticidade, né? O mercado brasileiro de feijão deve migrar rapidamente, nos próximos 2, 3 anos, uma evolução muito rápida do consumo de feijões prontos. Então, o feijão preparado, seja ele enlatado, seja em um outro tipo de embalagem, né, que nós temos visto aí no mercado, é provável que ele venha a ganhar uma fatia bastante grande desse mercado e uma evolução. Mas, como eu comentei para você, havia uma preocupação com a queda de consumo em função do aspecto do ponto de vista de produção. No entanto, nos últimos meses, nós começamos a ter acesso, através de um trabalho feito, um estudo feito pela USP, com números do IBGE, de que nós conseguimos agora ter uma mensuração com esses números do que tem significado a queda de consumo de feijão na saúde do brasileiro. Então, isso acendeu todas as luzes de alerta. São 57 mil brasileiros por ano que vêm a perder a sua vida em consequência de uma má alimentação. Entre outras coisas, na má alimentação entra a diminuição do consumo de arroz e feijão. Quando a gente olha 57 mil pessoas, os cálculos levam a você ter aí uma perda de 6 pessoas, a vida de 6 pessoas por dia. Então, é muita gente que vem, por hora, é muita gente que vem perdendo a vida em consequência de diabetes, de problemas coronários, de câncer, uma série de outros efeitos de utilizar a alimentação ultraprocessada. E nós precisamos reverter isso. É isso que o setor agora está buscando fazer, reverter, buscando colocar na sociedade uma campanha que é de todos, e todos são responsáveis, né? Porque o feijão é uma causa social, o arroz e o feijão fora do prato trazem uma consequência, não é só agora de doenças, mas de perda de vidas, e essa emergência, eu acredito que, por ser uma causa social, a sociedade vai tratar de uma forma diferente. É o que nós estamos buscando fazer, colocar de pé uma campanha chamada Viva Feijão, mas que não vai trabalhar só o feijão. É o incentivo do consumo do bom e velho prato feito, né, Denis? E também, Marcelo, bom e velho prato feito de arroz, feijão, uma proteína e uma salada. É aí que nós temos um ponto muito importante para trabalhar aí ao longo dos próximos anos. Nós perdemos o contato do Denis, mas vou continuar contigo, Marcelo. E é uma realidade isso que você coloca e é muito importante mesmo, né? Quer dizer, essa praticidade, você pegar na prateleira do supermercado, colocar lá no forno micro-ondas, abrir, então é uma situação bastante delicada. A mudança dos hábitos, essa nova geração, né? A nossa geração se acostumou, era o prato principal, era a dupla imbatível, né? Mais uma mistura, uma salada e tá tudo bem. Mas você colocou num ponto também interessante, essa questão da praticidade, do feijão já pronto, né, que ele pode ser lá embalado a vácuo, colocado lá para esquentar mais rapidamente, porque a gente sabe que a panela de pressão tem que ser utilizada, tem um certo tempo, tem aquele tempero e tudo mais. Quer dizer, você está colocando que nós vamos ter alternativas praticamente prontas, mais saudáveis, seria isso? Sim, porque o que o consumidor muitas vezes tem um pouco de receio é que o feijão pronto tenha aditivos, conservantes, né? Mas a tecnologia dos alimentos conseguiu, sem alterar, ele está somente cozido. Você tem essas alternativas hoje no mercado. Mas o que acontece? O que nós temos percebido é que a maioria das empresas que têm o feijão no seu portfólio de oferta, ela também tem outros produtos e acaba não colocando foco de um marketing mais agressivo nesse feijão pronto. Então, é provável que nós tenhamos aí um foco cada vez maior na divulgação, redes sociais e tudo aquilo que nós conseguirmos acessar, e quem sabe uma estruturada campanha para o aumento de consumo vai passar pela conscientização da população que, se o problema é praticidade, ela tem esses feijões em embalagens a vácuo, por exemplo, que vão aí numa água quente e você já tem ele pronto, preparado, pronto para o teu consumo. Um outro fato que tem que chamar atenção cada vez mais, e aproveito aqui também, Marcelo, é que
Há alguns anos, nós tínhamos uma certa demora para preparar o feijão, porque nós tínhamos estoques de Conab, às vezes de 2, 3, 4, 5 anos. Então, óbvio que esse feijão demorava mais para cozinhar. Hoje, quem entrar na página do Viva Feijão vai encontrar vídeo mostrando como preparar feijão em 5 minutos. Então, uma panela de pressão, 5 minutos de fervura, né? Abre a panela da hora que ela para de fazer o barulho da pressão e o feijão vai estar pronto. Por quê? Porque o feijão é novo, Marcelo. Nós estamos consumindo todo o feijão que nós produzimos durante o ano. Então, nós não temos um estoque de feijão do ano passado para a população consumir, que não teria nenhum problema, nenhum demérito nele, né? Nutricionalmente atenderia a necessidade, mas teria um ponto de cocção um pouco mais estendido. Então, o que nós podemos fazer como sociedade organizada é todas as entidades, nós estamos convidando todas as entidades a participarem disso, as iniciativas da sociedade civil organizada, seja como agroligadas, as mulheres ligadas do agro, Rotary e todos esses. Nós precisamos fazer uma frente, porque não é só uma questão econômica do produtor ter um problema. O problema está quantificado agora em nós consumidores, né? Eu me incluo nisso. Né? O marketing muito bem feito da comida rápida, do refrigerante e tudo mais, cobra um preço. Você chega aos 60 anos com excesso de peso, com diabetes, com síndrome metabólica, né? E, pessoalmente, não só como presidente do IBRAF, mas como ser humano, eu vejo a necessidade de alertar as pessoas, né? De começar a fazer um trabalho nas escolas. Estou, inclusive, agora em North Dakota, nos Estados Unidos, vendo com as universidades e com as instituições o que é que eles têm feito para conseguir reverter a queda de consumo nos Estados Unidos. Consomem menos per capita e vêm perdendo o consumo. E agora estão revertendo isso também. Então, as experiências ao redor do mundo mostram que é não só possível, quanto necessário. Está sendo incentivado por FAO e outras instituições que nós tenhamos aí projetos, né, que resgatem o consumo de feijão justamente por isso. Além do que, é a menor demanda de recursos naturais por quilo de proteína entregue. Então, você consome menos água para produzir essa proteína e todos os recursos, enfim. Então, é uma corrente do bem, Marcelo, que nós estamos. E o consumidor faz bem em se informar sobre isso, buscar essas alternativas de preparo rápido e também outras que enriqueçam a sua cultura a respeito do feijão. Né? É motivo de orgulho para nós brasileiros ter o feijão ou arroz, né? O prato feito do brasileiro. É maravilhoso esse prato feito.